Graça e paz, igreja. Mais uma quarta doutrinária. Estamos aqui mais uma vez diante da palavra do Senhor, onde temos a oportunidade maravilhosa nos concedida pelo nosso próprio Deus, para conhecermos um pouco mais acerca dele por meio da sua palavra. Então, neste momento, eu desejo que você esteja de fato com o seu coração voltado para este momento de importante presença do Senhor em nossas vidas, falando diretamente aos nossos corações. Para este momento, vamos iniciar orando e colocando diante dele as nossas vidas. Senhor Deus, nós queremos mais uma vez colocar diante do Senhor, Pai, a nossa mente, o nosso coração, Deus, para que mais uma vez o Senhor possa nos conduzir diante da Tua palavra e revelar, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, Deus, preciosas verdades para as nossas vidas, Deus. Verdade esta que nos liberta, que nos transforma, que nos alimenta, que nos edifica, que nos santifica, ó Deus. Colocamos diante de Ti, Senhor, este momento, aqui diante da Tua igreja, diante dos meus irmãos, diante da minha vida, ó Deus. Assim, eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos dar continuidade ao estudo ainda no Evangelho de Mateus, como a gente vem acompanhando nos últimos meses. E o texto que iremos estudar hoje, ele se encontra no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 41 até o versículo 46. E vamos aqui compartilhar, aprender um pouco acerca deste pequeno texto, versículo a versículo. Eu convido vocês a lerem junto comigo, agora iniciando no versículo 41, que diz assim: Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Ou seja, aqui nesse cenário, o que de fato está acontecendo é uma verdadeira batalha. Batalha esta travada pelos fariseus, pelos religiosos daquela época, contra a pessoa de Jesus. Então, neste momento aqui, na realidade, vem acontecendo diversos momentos onde Jesus ele é questionado. É apresentado a Jesus perguntas, ele é indagado, e essas perguntas elas são realmente colocadas diante de Jesus para testar a Jesus, para tentar de alguma forma encontrar alguma falha diante do que ele propaga em relação à lei, em relação à palavra. Então, de fato, é mais uma tentativa onde estes homens, estes fariseus aqui, eles buscavam encontrar uma certa incoerência na vida de Jesus diante daquilo que ele pregava em relação à lei de Deus. Então, mais uma tentativa, por quê? Porque nos versículos anteriores, de forma recorrente aqui na nossa leitura, nos estudos semanais, a gente pode perceber essas perguntas sendo direcionadas a Jesus com esta má intenção de realmente fazer com que ele se coloque numa situação difícil, diante dos homens que ali se encontravam e diante do que verdadeiramente a lei do Senhor ela fala. No versículo 15, por exemplo, a gente pode ver aqui quando, então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. Ou seja, eles tramavam ali contra Jesus. Eles se reuniam e criavam ali, buscavam estratégias, friamente calculadas para que Jesus ele fosse pego em algum erro, em alguma falha diante da palavra. E nessa questão aqui foi a questão do tributo, O que Jesus ele falava acerca do tributo. Não o que Jesus falava, mas Jesus se revelava ali como a própria palavra dizia acerca desse tema, Mais à frente, um pouquinho no versículo 23, mais uma vez Jesus ele é indagado.
Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram, ou seja, mais uma vez aqui um grupo destes, nesse caso saduceus, eles não criam na ressurreição ali, eles criam unicamente no Pentateuco ali revelado, né, por meio de Moisés, e eles traziam a Jesus esse questionamento. Talvez não para tirar apenas uma dúvida, mas para unicamente respaldar aquilo no qual eles mesmos acreditavam de forma distorcida acerca da ressurreição, ou até mesmo para serem contrários àquilo que Jesus viesse a falar, viesse a explicar. Então, também nos versículos 34 e 35, Jane trouxe, né, na semana passada esse estudo. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou. Então, mais uma vez aqui, Jesus ele é confrontado, né, com questões, com indagações acerca da lei, nesse caso aqui acerca da grande lei da parte de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Então, eles realmente se reuniam, eles ali faziam conselhos, eles se organizavam para calcular exatamente aquilo que seria perguntado a Jesus com esta finalidade, com a finalidade de realmente colocar Jesus numa situação delicada, numa situação confrontadora, querendo levantar ali diante dele, diante de todos ao seu redor, momentos de possíveis falhas, possíveis distorções, mas claro que, vindo da parte do próprio Jesus, a gente sempre encontrou em cada uma dessas situações a verdade sendo revelada, né? A verdade da palavra de Deus. Então, diante disso, não foram poucos os momentos em que estes buscavam realmente e se esforçavam, né, para que Jesus ele fosse pego em alguma falha aqui, né, para lançar de fato ciladas, causar vergonha, causar prejuízo diante de tudo aquilo que Jesus havia ensinado, né, estava ali ensinando, né, em seu ministério aqui diante dos homens. Então, o versículo 42, ele diz assim: que pensais vós do Cristo? Pergunta esta feita pelo próprio Jesus. De quem é filho? E eles responderam, de Davi. Né? Então, neste momento aqui, a gente pode perceber que enquanto estes fariseus eles buscavam oportunidades para questionar a Jesus acerca da lei, o colocando numa situação difícil, Jesus ele também aproveitava o momento para deixar tudo muito claro. E aqui Jesus, quando ele é questionado, mais uma vez ele apresenta aqui também uma questão, uma pergunta, confrontando estes que se apresentavam diante dele. Então, embora fosse uma situação em que os fariseus preparassem para confrontar a Jesus, nesta ocasião, eles é que se encontravam ali pegos, confusos, desconcertados com toda a situação que eles mesmos levantavam. Mas Jesus ali, ele se apresentava perfeito diante da palavra de Deus, diante da palavra do nosso Pai, do seu Pai. Então Jesus confronta aqui os fariseus com uma pergunta. Uma pergunta realmente confrontadora ali, né? Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Né? E eles ali diretamente responderam, de Davi. Então, Jesus, neste momento aqui, ele trouxe esta questão à tona, esta pergunta, para deixar muito claro quem de fato era o filho de Davi, né, a quem se referia, e quem de fato o próprio Jesus era, o Cristo ali sendo revelado, o Messias do Senhor.
Versículos 43 até o 45 diz assim: replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Então, neste momento aqui, Jesus, ele coloca, assim como estes fariseus desejavam colocar Jesus à prova, Jesus coloca eles à prova, né? Jesus, ele esclarece aqui o termo utilizado por ser filho de Davi, né, que foi ali questionado por estes fariseus: que pensais vós do Cristo? Então, Jesus, ele aproveita essa situação para esclarecer que esta referência, né, do Cristo, o filho de Davi, ela se dá não por uma questão de hierarquia de poder, né, vamos dizer assim, o Cristo sendo encontrado aqui como um descendente de Davi e que, pelo contrário, ele era o filho de Davi, nessa ocasião Davi seria o seu Senhor, né? Então Jesus aproveita esta ocasião aqui para revelar-se verdadeiramente como um Cristo, como um Messias, que, embora sendo chamado e reconhecido diante da profecia de que ele seria intitulado por filho de Davi, ele se tratava, sim, da revelação do próprio Deus como sendo o Cristo, o verdadeiro e único Senhor. Senhor este até mesmo do próprio Davi. Então é isso que Jesus deixa claro aqui. Esta relação não está se referindo que Jesus seria menor do que Davi, por ser chamado filho de Davi. Mas não, de maneira alguma, ele é intitulado, né, por filho de Davi, por ser de fato ali de sua descendência, mas se revelando como o Senhor, como o Salvador do próprio Davi também. Então é isso que Jesus ele deixa claro neste momento, né? Diante deste questionamento que é levantado pelo próprio Jesus e que eles o respondem, Jesus coloca cada coisa no seu devido lugar e esclarece tudo diante destes homens. E no versículo 46 a gente pode ler que: e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhes pergunta. Então, neste momento aqui, querido, Jesus, ele dá um ponto final, né, a toda aquela saga de questionamentos que rodeava ali Jesus em todo o tempo, e ele responde, né, uma boa resposta mediante a palavra do próprio Deus, e ele faz com que estes homens se calem, como a palavra fala aqui, né, que eles não ousaram, a partir daquele momento, a partir daquele dia, fazer-lhes perguntas novamente. Então Jesus, mais uma vez, ele desmascara estes homens, esses falsos mestres, estes fariseus, estes religiosos, e retira deles, né, de uma forma muito sábia, as distorções ali apresentadas por eles mesmos mediante a palavra de Deus, e os deixam aqui, como a gente bem lê, desconcertados, em silêncio, sem respaldo nenhum, sem resposta nenhuma, mediante tudo aquilo que o Senhor Jesus apresenta da própria palavra de Deus. Então, é um texto bem direto, bem claro, bem objetivo, acerca de tudo aquilo que é levantado para se contrapor a Jesus e a própria lei, a própria palavra. E Jesus, mais uma vez, se coloca aqui de uma forma tão perfeita, de uma forma tão plena, apresentando a palavra do Senhor como de fato ela o é. E a gente pode apresentar e encontrar aqui algumas lições preciosas. A primeira delas: em meio aos ataques, Jesus, ele luta com a espada da palavra. E não há arma melhor
para este combate. Jesus, de fato, ele é um modelo para as nossas vidas, mediante tudo aquilo que é levantado diante dele para confrontar, para distorcer a palavra de Deus. Ele vai de encontro a este combate com a própria palavra. Só que a palavra verdadeira da parte de Deus, apresentada como realmente ela é, sem distorções. A simples e profunda palavra de Deus é propagada por Jesus. E sabemos que não há coisas mirabolantes demais, mas Jesus ele apresentava de uma forma tão simples, mas de uma forma tão profunda, de uma forma tão verdadeira. E em meio aos diversos ataques que porventura possa também afetar as nossas vidas enquanto cristãos, nós assim também devemos proceder como Jesus, utilizando como arma a espada aqui da verdade, a palavra de Deus, assim como Jesus ele fez em todo o tempo. Uma segunda lição que nós podemos também aprender diante deste pequeno texto é que busquemos na palavra o meio pelo qual a verdade do Senhor ela é revelada, não só para nós mesmos, para as nossas vidas, de forma muito íntima aqui, né, recorrendo sempre à palavra do Senhor para nos conduzir, para de fato ser luz, ser lâmpada para os nossos pés, mas também para todos aqueles que se encontram ao nosso redor, que possamos também buscar na palavra este meio pelo qual a verdade do Senhor, do Cristo, de Jesus, do nosso Salvador, ela é revelada. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 16, diz o seguinte: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Queridos, que texto lindo e maravilhoso, que complementa muito bem esse estudo desta noite. Que possamos encontrar na palavra de Deus o preparo necessário para que possamos responder a todo aquele que pedir razão da nossa esperança. Ao sermos, porventura, confrontados, né, indagados, isso no nosso contexto, né, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na faculdade, no nosso meio social, que nós possamos estar preparados mediante a palavra do Senhor. Claro, com mansidão, com amor, com piedade, com temor, como a palavra do Senhor nos orienta, mas que possamos sempre buscar a verdade aqui, que há na palavra do nosso Deus, e propagá-la, assim como Jesus o fez. Então, que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida também, queridos. Que possamos, mais uma vez, ser edificados pela palavra do Senhor e, em meio aos ataques, assim como Jesus o fez, nós possamos lutar com a espada da verdade, com a palavra de Deus, e que nós possamos, de fato, encontrar esta verdade revelada não só para as nossas vidas, mas também para todos aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor realmente traga entendimento aos nossos corações por meio do seu Santo Espírito. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus amado e querido, obrigada, Deus, pela tua perfeita palavra que nos é revelada, Senhor. Ó Deus, como ela nos alimenta, como ela nos fortalece, como ela nos edifica, Senhor, como ela renova as nossas esperanças. Ó Pai querido, nos dá, Senhor, a sabedoria necessária para que possamos proferir a tua palavra em conformidade, Senhor, ao teu querer. Assim como Jesus o fez, que assim possamos fazer também. Nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, e abençoa-nos, Senhor, com esta porção maravilhosa
que a cada dia, que em todo o tempo, podemos acessar, ó Deus. Obrigada por tudo, Jesus. É assim que nós te agradecemos e te oramos. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe.